Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nós vivemos em um tempo no qual boa parte das pessoas se sentem frustradas e fracassadas por vários motivos. A nossa sociedade criou um modelo de sucesso que a maioria de nós não conseguiu alcançar. Sucesso passou a ser sinônimo de prosperidade financeira. E o que vemos são pessoas apostando muito na sua vida pessoal e profissional e deixando de lado o seu relacionamento com Deus. Não é pecado ter sonhos e projetos e fazermos de tudo para alcançá-los, mas não podemos permitir que Deus ocupe um lugar secundário na nossa vida. É um engano achar que, se alcançarmos o padrão pregado pelo mundo e deixarmos de lado as coisas espirituais, seremos felizes. Quando a palavra de Deus fala sobre ser feliz, percebemos claramente que os conceitos são muito diferentes daqueles que são defendidos no mundo secular ou corporativo. Ser uma pessoa de sucesso, segundo o padrão bíblico, tem a ver com consagração e por nos enchermos do conhecimento e da presença de Deus. Eu quero falar sobre alguns princípios para se ter uma vida abençoada, contidas aqui nesse salmo. Eu te peço que você se inscreva no canal e, se puder, se torne membro, pois assim você estará apoiando o nosso ministério. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus contatos. A primeira coisa que o salmista diz, que podemos tomar como princípio, é que, para sermos felizes, não devemos andar segundo o conselho dos ímpios e nem imitar a conduta dos pecadores. Significa que, quando tivermos que tomar decisões na nossa vida, devemos nos aconselhar com pessoas que são tementes a Deus, que andam segundo os princípios divinos. Não adianta seguir o conselho de pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, que pensam somente de forma egocêntrica, que estão afastadas do Senhor. Jó escreveu no capítulo 21, no verso 16, que os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Andar com Deus requer de nós adotar um estilo de vida diferente do que é praticado pela maioria. O que o mundo acha normal, se estiver contra os princípios de Deus, não devemos adotar e nem aceitar na nossa vida como um modelo de comportamento. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você quer ser feliz e abençoado? Não deixe que a sua vida seja influenciada por pessoas que estejam afastadas de Deus, que estão vivendo no pecado. A segunda coisa a se observar para termos uma vida feliz e abençoada é não nos assentarmos na roda dos zombadores. Nós estamos mais acostumados com a versão que diz roda dos escarnecedores. Significa que não devemos participar das mesmas obras que as pessoas más praticam. Não devemos nos associar a pessoas que zombam das coisas de Deus, pessoas que escarnecem, que zombam daquilo que para nós, cristãos, é sagrado. Tem pessoas que levaram esse versículo de forma radical ao pé da letra e deixaram de participar das reuniões de família e só participam das coisas da igreja. Não é disso que o texto está falando. É possível termos uma vida social como cristãos, mantendo uma postura reta e decente em qualquer situação. Temos que ter sabedoria para agir quando estivermos junto das pessoas que não servem a Deus. Talvez aquele seja um bom momento para mostrar a elas como nós somos diferentes,
Como podemos manter uma alegria sem a ajuda do álcool? Ou como podemos ter bom humor e rir sem que haja uma conotação sexual ou sensual nas nossas palavras? Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que uma candeia não pode ser acesa e colocada debaixo de uma vasilha, mas que ela deve ficar em um lugar onde ilumina todos que estão na casa. O terceiro segredo que faz uma pessoa ser feliz e abençoada é ter prazer na lei do Senhor. Não significa somente que a pessoa goste de ler a Bíblia, mas que ela tem satisfação na lei de Deus. Ou seja, ela se regozija em agir de forma que agrade a Deus. Seguir a Deus para essas pessoas não é um fardo, não é algo pelejado, mas elas têm prazer em fazer a vontade do Senhor. E só podemos conhecer a vontade de Deus quando meditarmos na sua lei. O salmista diz que quem é abençoado tira um tempo para refletir na palavra de Deus de dia e de noite. É possível ler a Bíblia e ter prazer nessa leitura. O nosso espírito muitas vezes está sedento, estamos amargurados, feridos por dentro e tentamos saciar essa sede interna com coisas que não são eficazes. Tentamos encontrar satisfação nas redes sociais, nas séries, nos filmes, na internet. Alguns compram de forma compulsiva ou se entregam ao uso das drogas, mas tudo o que a nossa alma quer naquele momento é se alimentar da palavra de Deus. Quando agimos assim, nos afastando daquilo que é errado aos olhos de Deus e nos satisfazendo pela sua palavra, o salmista diz que seremos como árvores plantadas junto às águas correntes. Uma árvore plantada perto de um rio nunca fica seca. As suas raízes estarão sempre hidratadas. Deus fará o mesmo conosco. O Espírito Santo fará com que do nosso interior fluam rios de águas vivas e nós não perderemos a nossa comunhão com o Pai. Também diz que daremos o fruto no tempo certo. A nossa vida vivificará em todos os sentidos. Nós transbordaremos do amor de Deus, seremos pessoas mais alegres, carregaremos a paz do Senhor por onde passarmos, teremos paciência em todas as situações, praticaremos a bondade, seremos fiéis, conseguiremos ser mansos e dominar as nossas atitudes. O salmista diz que as nossas folhas não murcharão. As folhas em uma árvore servem para oferecer abrigo para quem está em busca de uma sombra. Significa que nós teremos força para abrigar aqueles que estão em busca de auxílio. É através das folhas que as árvores realizam o processo da fotossíntese. Significa também que enquanto permanecermos em Cristo, teremos alimento espiritual para alimentarmos aqueles que necessitam. Eu quero orar por você. Senhor, queremos andar na sua presença. Nos dê sabedoria para agirmos como pessoas tementes a Ti, em qualquer situação, e nos afastarmos do pecado e de tudo aquilo que não Te agrada, daquilo que é contrário aos Seus princípios. Sabemos, Deus, que podemos ser felizes e bem-aventurados quando tivermos o nosso prazer na Sua palavra. Queremos Te servir e queremos ser um canal de bênçãos para essa geração. Por isso nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.